Eu vou começar a gravar aqui, tá? Tá gravando. Bom, Bruna, como a prof falou, eu te chamei aqui para te ter essa aula particular com a prof, né? Porque ao longo da devolução que tu fez das tuas atividades, a prof percebeu algumas dificuldades, tá? E aí a gente vai fazer essa aula aqui como uma forma de reforço para ti, tá bom? Eu queria te perguntar, o que tu tá achando das aulas de português? Tu tá achando muito difícil? Os vídeos, tu tá assistindo? Tô. Tá? Tu tá tendo dificuldade para entender a explicação nos vídeos? Alguns. Alguns? Tá. Assim, ó, eu quero te dizer que toda vez que tu sentir dificuldade de alguma coisa, que tu não entendeu, tu pede para tua mãe escrever um e-mail para prof e a prof vai dar um jeito de explicar aquilo melhor, tá? Para te não ficar com dúvida, para te não ficar com o não entendi, tá bom? Então faz isso, tá bom? Promete para mim que tu vai fazer, que tu vai perguntar? Uhum. Então tá bom. Bruna, o que eu decidi a gente fazer hoje, a gente vai fazer o teste juntas, tá bom? Tu lembra do teste de português? Sim? O último que a gente fez? Sim. Tá. Então nós vamos fazer juntas, eu e tu, tá? Nós vamos ler juntas e vamos responder juntas, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui contigo e eu vou abrir o teste, tá? Tu me disse que tu tá enxergando. Tá vendo bem? Sim? Tá travando bastante, né? Uhum. Tá vendo? Sim? Então Ah, tá. deu, agora vi. Tá, ótimo. Então, assim, a gente vai fazer a leitura junto e vamos responder juntas, tá? Aqui é aquele texto do rei que Uhum. queria alcançar a lua. Eu vou pedir para te ler para mim, pode ser? Tá. Aqui, ó. Era uma vez. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha de fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou para a janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua ficasse longe de todos nós, até mesmo os reis. Mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Pensava que, subindo ao topo da torre, alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos lhe diziam a mesma coisa. Majestade, é impossível fazer uma torre dessa altura. O rei gritava. Impossível é uma palavra proibida nesse reino. Eu quero a torre e ponto final. Até que um carpinteiro falou: Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaremos o céu. Aqui, o rei. O rei gostou tanto da ideia que obrigou todos os súditos a montarem seus móveis. E pobre de quem se recusava. Era levado direto para a prisão, naturalmente. Quando todos os móveis do reino fossem empilhados, o rei descobriu que eles não conseguiriam atingir o céu. Então mandou cortar todas as árvores do reino para fabricar mais móveis e colocá-los na pilha. Quando os carpinteiros que ele tinha contratado acabaram seus trabalhos, o reino teimoso sorriu satisfeito. Sua torre de móveis alcançará as nuvens. Rindo, gritando, ele começou a escalar a pilha até chegar ao topo. E, quando percebeu que nem assim era capaz de tocar a lua, gritou furioso: Quero mais móveis! E um carpinteiro lhe respondeu: Impossível, não há mais madeira. O rei ordenou: Tire os móveis que está na base da pilha e traga para o topo, porque a palavra impossível é proibida no meu reino.
O carpinteiro obedeceu, o que aconteceu já sabe. A pilha demorou e o rei despencou lá de cima. E foi assim que tornou a história do rei teimoso. Muito bem. Então, esse texto, né, ele fala sobre um rei que ele queria o quê? Alcançar a lua, né? E é impossível a Sim. gente alcançar a lua assim montando um pilha? Pilha de coisas? Não. Não, né? Então a gente já vê que ele não é muito inteligente, né? Porque ele fez todo um trabalho, ele moveu todo mundo do reino para fazer uma coisa que não era possível, né? Então, esse rei não era muito inteligente e ele era mandão, né? Tu percebeu essa característica dele? Ele era mandão, né? Teimoso. Então agora a gente vai para as questões de interpretar o texto, tá bom? Então a prof vai ler aqui e a gente vai responder juntas. Número 1. O rei da história arranjou um meio de obrigar seus súditos a obedecê-lo, mesmo que eles achassem sua ideia absurda. Então a gente vai ter que retirar do texto uma parte que fala isso. Tu conseguiu pegar, assim? É uma coisa que ele falou que as pessoas ficaram com medo e elas iriam obedecer ele, então, por causa disso. Deixa eu achar a parte. Ó, vou botar aqui na parte do parágrafo onde tá, daí tu tenta identificar para mim. Da prisão. Isso, muito bem. Né? O rei, ele ameaçou os súditos e disse que eles iriam ir presos se eles não obedecessem, né? Então essa Eu é a achava, questão. Oi? naquela vez que a gente fez esse teste, eu achava que era que não podia falar, né? Que Uhum. não dava. Que era proibido falar o que não poderia fazer, né? Essa também, se a gente não, assim, a gente pode achar que é essa, né? Mas aqui na pergunta, né, ele tá falando, ó, que é algo que ele fez, né, um meio, uma forma de as pessoas obedecerem ele, né? Então, eles iriam para a prisão. Tu viu como a gente muda de ideia, né, fazendo a leitura, né? É. A gente acaba lendo. Por isso que é importante a gente ler bastante, ler várias vezes, tá? Agora vamos para número 2. Agora, com suas atitudes, o rei demonstrou ser o quê? O que tu acha aqui? Hum, persistente e autoritário. Isso, muito bem, né? Porque ali tem as outras opções, né? Mal e esperto. Ele era mal, só que ele não era esperto, né? Porque ele fez um trabalho que não ia ajudar. Ignorante ele também era, mas ele não era bondoso, né? E esperto e Prof, teimoso. Oi, o que é autoritário? autoritário? Ele é uma É, pessoa assim que manda, que exige, que tem que fazer aquilo. Ele tá ordenando, sabe? Ele que dá ordem. tá. Tá? Então ele é assim, ele é mandão, né? E o rei era mandão, né? Porque ele mandou fazer várias coisas. E ele é persistente. Ele queria o quê? Alcançar a lua, né? E ele fez várias coisas lá e ele era persistente, tá? Então agora número 3. O rei tinha maior preocupação com o meio ambiente? Ele fazia de tudo para preservar? Será que isso é verdade? Prof, mas isso daí não é uma pergunta, não tá ponto de interrogação. Ali, ó. A afirmação do texto, né? Não, eu não li exatamente como tá ali, né? Mas era sobre isso, tá? Foi uma coisa que eu inventei por cima, tá? Não, eu não li literal aqui, ó. O rei tinha a maior preocupação com o meio ambiente, fazia de tudo para preservá-lo. A afirmação acima está de acordo com o texto? Agora eu li ele literal, tá? Mas antes eu li por cima para chegar no contexto só, tá? Então, o rei, ele preservava a natureza? Não, porque ele exigiu cortar todas as árvores só para fabricar móveis. Isso, então ele não se preocupava com o meio ambiente, né? Ele não tinha essa preocupação, ele só queria alcançar a lua, não se importou com o meio ambiente. Então, ele não se preocupa, essa é a resposta. E aqui a gente tem, então, a questão número 4, né? Que a partir dali tem os tempos verbais. Tu lembra quais são os tempos verbais?
Tem 3. Sim. Quais? Passado, futuro e presente. Isso mesmo, esses 3 aí, né? E daí aqui a gente tem, então, algumas, 2 palavras, 2 verbos destacados que a gente vai ter que falar sobre eles, tá? Então, no trecho do texto. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Os verbos em destaque, o verbo olhou e o verbo tocar. O que tu acha que é o verbo olhou? Passado, porque ele olhou. Isso, muito bem. E o verbo tocar? Presente, ele tá tocando. Ó, só que tá vendo que tem um queria aqui atrás do verbo? É. Né? E esse queria é no futuro, né? Algo que ele quer, né? Ele queria, futuro, né? O verbo, em especial, ele tá no infinitivo, porque ele não tá conjugado, ele não tá nem no presente, ele não tá nem no passado, ele não tá nem no futuro. Só que o que causa essa impressão de futuro é esse queria, tá? Queria tocar. Ok, agora a questão número 5. A gente tem umas frases que elas estão no passado, mas a gente tem que passar elas para o presente e futuro, tá? Então eu vou ler o que está no passado e tu me diz do presente e do futuro, tá bom? Tá. Passado, eu cantei. Como que fica no presente? Eu estou Oi? cantando. Ó, tu não pode botar Ó, tu não pode botar palavras a mais, tá? Tem que ser o que tá aqui. Então, eu cantei, no presente eu canto, tá? Se tu colocar eu estou cantando, tu vai colocar uma palavrinha a mais, não precisa. Tu colocando só eu canto, ele está no presente, tá bom? Tu entendeu isso? Uhum. Tá. Então, no futuro, como que fica? Eu? Eu cantei. Isso aí. Agora, outra frase. Eles pularam corda. Como que fica no presente? Eles pulam. Eles pulam corda. Isso, né? O pularam é do passado. Pulam, presente. No futuro, como fica? Pula. Eu. Certo? Bruna, Uhum. sumiu teu vídeo. Tu desligou a É que agora câmera? a tela ficou preta. Ah, tá. Pra mim também ficou preta. Não. Não? Tá. Tem problema. Pra mim também ficou. O Zoom tá com problema. Ele tá todo travado hoje. Não tem problema. Então, no futuro fica eles pularão corda, né? E agora outra frase. Nós Sim. choramos ontem. Como fica no presente? Nós estamos chorando. Outra vez, aproveite de dizer, nós choramos hoje. O que vai mudar só o ontem e o hoje, tá? Porque esse verbo aqui, ele também vai estar no infinitivo, tá? Então, nós choramos hoje, tá bom? Nós choramos hoje. É o presente. E o futuro? Nós Nós vamos choraremos, chorar. né? Nós choraremos amanhã, certo? Tá ouvindo a prof, Bruna? Sim. Sim? Tá enxergando também? Uhum. Tá, pra mim travou o teu vídeo, mas se tu tá vendo, então tá tranquilo. Número 6, né? Aqui a gente tem uma tirinha da turma da Mônica, né? E daí a prof tirou alguns verbos que estavam ali nos balõezinhos de diálogo deles. O verbo é, o verbo fala, o verbo diz e o verbo gosto. Qual tempo verbal tu acha que tá? O fala é presente. Tá O todos no mesmo. diz Diz. O diz no futuro.
Ó, eu vou te dar uma dica. Todos eles estão no mesmo tempo verbal. Então, todos eles estão no presente? Isso. O verbo é, o verbo fala, o verbo diz, o verbo gosto, todos estão no presente, tá? Uhum. Agora, número 7. Vamos ler o trecho aqui. O rei gostou tanto da ideia que obrigou todos os súditos a montarem seus móveis. Aqui a gente vai sair agora do tempo verbal. A gente vai para concordância. Tu lembra o que é concordância verbal? Quando o verbo concorda com o Agora sujeito, né? travou um pouco. Travou? Oi, Bruna, tá ouvindo? Tô, mas não tô vendo você e nem a tela. Ai, pra mim também tá preto a tela. Ai, ai, ai. Esse Zoom tá com problema. Aqui aparece a sua conexão não tá. Agora apareceu. Tá me vendo? Não, vou Não? só ver a internet. Não tá vendo a prof? Sim. Bruna, não tava vendo a prof? Pronto. Pronto. É que a internet tava. Tava ruim? Tá. É. Então tá bom, sem problema. Vamos voltar. Vou compartilhar a tela de novo, tá? Então aqui, Bruna, concordância verbal, tá? Quando o verbo ele concorda com a frase, com o sujeito. Quando a gente tem dois sujeitos, a gente tem que cuidar o verbo que a gente vai colocar. E quando a gente tem um sujeito também. Tu lembra o que é plural e singular? Sim. Sim? Tá, então Sim. me diz o que é o plural e o que é o singular, pra gente ver se tá certo. O plural é mais de um e o singular é só um. Isso mesmo, parabéns. Isso aí. Então, assim, ó, quando a gente tem dois sujeitos, a gente tem que botar o verbo sempre para concordar com o plural. E quando a gente tem um sujeito, uma pessoa, um personagem, um objeto, a gente vai ter que colocar o verbo no singular, tá? A gente não pode misturar os dois, porque senão a frase vai ficar errada, tá? Então, aqui nessa frase, o rei gostou tanto da ideia, o que a gente pode pôr? O rei e eu. Como que fica? Ó, vamos pensar, quando a gente tem duas pessoas e tá incluindo eu e você, como que tu vai dizer aí para tua mãe, por exemplo? Nós. Isso aí. Então, Prof, oi. mas o que quer dizer o vós? Tipo assim, já tem o nós e o vós é o que aqui? O vós, ele é em segunda pessoa, tá? Então, assim, tu disse... Não, peraí, tô confundindo agora. O vós... Peraí, deixa a prof ver, porque eu me enrolei e eu acho que eu parei de gravar. Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui que eu me... Ele parou de gravar. Peraí. Que a prof se enrolou agora. Deixa eu buscar uma coisa aqui que eu enrolei. Só um pouquinho. Aí eu não vou conseguir abrir o outro aqui, tá? Vamos terminar aqui, depois eu vou com a explicação que tu me perguntou antes, tá? Porque senão eu não vou conseguir por causa do compartilhamento, tá? Então vamos aqui, continuar. Como que fica, então? Nós, em vez de dizer o rei gostou, como que vai ficar? Nós Gostamos? Isso. Então, a frase toda vai ficar igual, só que o rei gostou, nós gostamos, tá? Tu Tá. viu aqui, ó? Se a gente dissesse nós gostou, estaria certo? Não. Não, né? Nós Ficaria estranho. gostamos. Isso. Então, nós gostamos. Isso significa
concordância verbal, quando o verbo está concordando com as coisas, tá? Tá. Na questão número 8. Como ficaria a frase do texto se fizéssemos a concordância com o pronome nós? Ó, a frase está aqui. Mandou construir uma torre altíssima que chegasse até o céu. Como que ficaria essa frase se a gente colocasse o nós aqui na frente? Nós mandamos. Isso, nós mandamos. Muito bem. É bem parecida com a questão anterior. Agora, a gente tem umas frases aqui que elas estão no plural e a gente vai colocar elas no singular, tá? As bibliotecas são lugares de aventura. Como que fica se a gente tirar e passar para o singular? A biblioteca? A biblioteca é um lugar de aventura. Isso, então a biblioteca é lugar de aventura, né? Porque está se referindo É. a uma biblioteca, né? E as bibliotecas, aí a gente coloca o são, tá? Agora, a B. Todas as crianças precisam de amor e cuidados. Como que fica? Toda criança Precisa de Isso, amor e cuidado. isso aí. Agora, a C. Aquelas estrelas brilham todas as noites no céu. Aquela estrela brilha toda noite no céu. Isso aí, certinho. E agora aqui na número 10, a gente tem, ó, no nosso dia a dia, algumas expressões que muitas vezes não são formais escritas. Por exemplo, a expressão a gente, ó. Quando a gente diz assim, a gente e nós, quer dizer a mesma coisa? Sim, Sim, né? Tu já disse assim, por exemplo, para tua mãe, mãe, eu e minha amiga, né? Então, mãe, a gente tá com fome. Tu já disse isso? sim, Sim, né? Mas tu também poderia dizer, mãe, nós estamos com fome. E está certo? tá. Sim, né? Só que assim, ó, aqui nesse texto da número 10, a prof está explicando que tem termos que são formais para escrita, que são mais bonitos para um texto. E tem outras palavras que não ficam tão bonitas assim. Então, na escrita, a gente vai sempre usar o nós, tá? E na Tá. nossa fala, assim, quando não é uma conversa formal, a gente usa o a gente. E tu sabe a diferença quando o a tá junto com o gente, fica a gente, né? Sim, Tu sabe o que significa a gente? sim, são duas coisas. Ó, Ou a pode. gente, ó, mas ó, o agente, o A junto com o G, ó, não separado. Agente. Tu já viu o filme de super-herói ou filme de ação que tem o agente X, alguma coisa? Não. Não? Ou o agente. Deixa eu pensar. Agente do FBI. Já ouviu falar? Agente secreta. Isso aí. Só que quando o agente tá junto, ele significa um agente secreto. Mas quando o agente está separado, o A está separado, significa agente, que se refere a nós, tá? Então tem que cuidar isso. Se tu escrever junto, vai ser uma coisa. Se tu escrever separado, vai ser outra, tá? Então, agora eu tenho uma frase aqui. A gente brincou muito no último final de semana. Tiramos esse agente. Qual outra expressão nós vamos usar que não muda o sentido da frase? Tem que significar a mesma coisa. Seria o? Nós. Isso! Parabéns, Bruna! Isso aí, o nós. Então, só que aí, ó, a gente, será que fica certo se a gente disser nós brincou muito? Não, daí a frase teria que ser no plural. E como Não que toda. ficaria? Nós brincamos muito no último final de semana. Isso, Bruna, parabéns. Isso aí. É exatamente isso, tá? Então, isso é concordância verbal, né? Tu assistiu os vídeos que a prof passou lá, né? De Sim, concordância, tempo verbal e tal. Eu sim. sei que às vezes quando tu tá olhando o vídeo, o conteúdo chega assim, é um pouco difícil, né? Por isso, tu tem que assistir mais de uma vez, ler a apostila, que às vezes tem os espacinhos lá na apostila. É tipo uns post-it desenhados na própria apostila.
E daí tem as informaçõezinhas e explica. Então lê isso, assiste mais uma vez o vídeo e se tu não entendeu, manda um e-mail para o prof perguntando, que eu vou gravar um vídeo só para ti, a gente vai marcar uma aula no Zoom só para ti, a gente vai dar um jeito, tá? Mas tu tem que entender certinho, não pode ficar com dúvida, tá bom? Tu tem alguma dúvida, Bruna, que tu sente dificuldade em português? O que tu achou difícil esse trimestre que passou agora? É nos pontos, tipo assim, ponto final. Pontuação? Tem dificuldade, mas eu vou anotar isso, tá? Uhum. Pontuação, o que mais? Em acento nas palavras e essas coisas. Uhum. E dos assuntos que a gente estudou até agora? O que tu achou difícil? É... Não, mas esse aqui não é a apostila aqui. Ai, me esqueci. Tá. Mas assim, ó, a prof vai anotar que tu tem dificuldade em pontuação, né? Às vezes em acentos, né? Só que assim, não se preocupa porque todo mundo tem essas dificuldades. Nem todo mundo sabe. A prof também não sabe tudo. Às vezes eu tenho que consultar o dicionário ou alguma coisa na internet, porque eu também não vou saber. Mas é importante tu tirar essas dúvidas para não ficar com dúvidas, tá? E aí tu sempre pergunta pra prof. Quando tu não entendeu, pergunta, tá? E respondendo aquela tua pergunta lá de voz, e nossa, que eu me enrolei toda ali, assim, ó, a gente tem os pronomes pessoais, né? Sim. E daí a gente tem aquela tabelinha, que é singular e que é plural. E assim como tu disse para mim, né, que o plural é mais de uma pessoa, né, ou mais de um objeto, o singular Sim. é só um, né? E aí a gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, né, que são os pronomes. E a gente tem os três pro singular e tem os três pro plural. E o pronome vós é a segunda pessoa do plural. A gente quase não usa esse pronome vós, né? Porque é até meio estranho, né? Vós estáis cansados de dormir o dia todo. Não é uma frase muito comum, né? A gente não fala assim. Existe esse pronome aí, mas a gente não vai usar isso, né? A gente vai dizer nós estamos, enfim, né? Então, é uma forma, são pronomes, né? Que a gente tem dentro do singular e dentro do plural, né? A primeira pessoa do singular é eu, a segunda é tu e a terceira é ele ou ela, né? Lembra disso? E no plural a gente tem nós, vós, eles e elas, tá? Mas a gente normalmente não usa o vós. É bem. E ó, a primeira pessoa do plural é nós, mas a gente pode usar o agente, né? Lembra? Sim. A gente tem que modizar, só que daí vem aquela questão se é formal ou se não é formal, né? Mas não é difícil essa parte, né? Do plural e singular, dos pronomes e tal. Então, assim, eu espero que essa aula tenha te ajudado, né? Eu não sei se tu ficou com alguma dúvida específica do teste. Tu achou uma coisa mais difícil do teste? A interpretação do texto ali, tu achou difícil? Mas aquele lá das frases pra botar pro presente, aquela lá. Elas pularam corda, assim, que daí fiquei meio. Ficou um pouco na dúvida isso. Esse não é assim muito fácil, né? Porque tipo, os tempos verbais às vezes se enrola, né? Às vezes a gente não sabe, existem muitas conjugações verbais e aí, às vezes a gente se perde, é normal, e tu não precisa saber tudo, tá? Nem eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, na verdade. Vamos ser bem sinceras, né? Então, assim, o que tu pode fazer, assim, é ler bastante, tá? Porque daí tu vai acabar pegando bastante coisa. Eu vi que tu tem uma base bem boa para concordância verbal. Percebi isso. Tu me respondeu de primeira, assim, sabia. Então, tu tá top nesse quesito, né? Essa questão dos tempos verbais, né? Tu vai pegando também com a leitura. Tu gosta de ler ou não? Mais ou menos. Mas é importante, né? Tipo, se tu tem algum livro, uma revista de algum assunto que tu goste. Eu tô começando a ler esse daqui, ó. Ai, que legal. Esse livro é bem legal. Então, a leitura faz com que a gente vá pegando esses conhecimentos, né? Sobre tempos, modos verbais, acentuação e tal. Então, sugiro que tu leia. E leia com calma, tá? Tenta não atropelar as coisas. Lê devagar. Prof, agora eu me lembrei.
Quando a pessoa fala pela outra, que eu tinha dificuldade. Desse conteúdo agora do segundo trimestre, que é sobre discurso direto e discurso indireto? É isso, isso. Isso? Tá. Assim, ó, a gente vai ter aulas. A prof gravou um vídeo agora, né? Não sei se tu assistiu, que foi encaminhado essa semana na segunda, sobre correção na apostila. Sim, Tu assistiu ele? sim. Tá. Agora na sexta, né, depois de amanhã, a gente vai fazer uma aula no Zoom de novo, com toda a turma. E aí a gente vai corrigir as questões juntos. E eu vou estar explicando e falando. Então eu acho que ali tu vai conseguir sanar as dúvidas, tá? Porque a nossa aula aqui tá quase acabando, que é só 30 minutos. Mas assim, se tu tiver dúvida, esse conteúdo é novo, né? A gente começou agora a estudar ele, né? Então, assim, manda e-mail para mim, diz, prof, eu não consegui. Me dá um exercício a mais, me explica, grava um vídeo para mim, por favor, tá? Faz isso que daí eu vou ir direto pro teu problema ali, eu vou te ajudar, tá bom? Ah. Discurso indireto, ele é um pouquinho mais difícil, digamos assim, né? Porque tem umas regrinhas que a gente tem que cuidar. Mas... Esse daqui só tem mais de discurso indireto. É? O autor, então, ele se coloca no lugar do personagem. Não tem assim, fulano disse, 2 pontos, travessão. Isso? Eu não acho muito. Tá. Mas não tem problema. Então, ó, na sexta-feira a gente vai fazer a correção, tá? Das questões que estão lá no livro de atividades de português, tá bom? E você vai abrir o livro de atividades e a gente vai corrigir juntos, todo mundo. E eu vou explicar daí, tá bom? Tá. Tá bom? É isso então, Bruna? Uhum. Então tá bom, meu amor. Obrigada por participar da aula, tá? Se cuida. Beijo pra ti, tá? Eu vou te mandar a aula depois, tá? Tá. Beijo. Tchau, tchau.